Boa tarde, gente. Eu sou Mauro Lopes, esse é o canal Paz e Bem. Essa é também a TV 247. Hoje, quarta-feira, 5 horas da tarde, que se transforma no horário oficial do Faustino Teixeira Paz e Bem. Toda quarta-feira, 5 da tarde, com retransmissão pela TV 247. Então, toda quarta-feira, 5 da tarde, aqui no canal Paz e Bem, com retransmissão pela TV 247. O Faustino Teixeira vem pegar nossa mão e nos conduzir por aventuras, jornadas, trilhas que nos são desconhecidas na esteira do diálogo interreligioso. Cada semana um tema, cada semana um maravilhamento. E hoje o nosso maravilhamento é a mística do Zen Budismo. Um amigo meu já disse, Zen Budismo é tudo. Vamos ver se é tudo mesmo hoje com o Faustino Teixeira. Faustino, você tá bom? Tudo bem, um abraço a você, Mauro, e um abraço a todos que estão aí nos ouvindo para mais essa jornada em torno de um tema que a mim, pessoalmente, eu faço com muito trabalho, com muita alegria, e que na minha jornada espiritual, nessas décadas, foi de extrema importância o encontro e o reencontro com o Zen Budismo. Eu vou tirar o óculos, que muitas pessoas já sabem, perdi meu óculos no mar, então eu estou aqui, essa coisa do tira e põe. Ok, o reverendo Eduardo Henrique, boa tarde. Queridos irmãos Mauro e professor Faustino, há um longo diálogo cristão com o budismo, particularmente o Zen, entre os missionários jesuítas. É um filme maravilhoso, né, sobre os jesuítas no Japão, inclusive, não é? Está aqui aguardando ansiosa já, essa boa tarde, a grande amiga. O reverendo Eduardo Henrique dizendo exatamente isso. O Zen Budismo é algo encantador. Eu, certa vez, li um livro sobre o Zen Cristianismo, que muito influenciou na minha caminhada espiritual. A Rosilene Chá, grande amiga Rosilene Chá, estou precisando muito falar com você. Manda uma mensagem para mim no WhatsApp, Rosilene Chá. A Mazé, a Vilma, a Regina, o José Antônio, a Maria Goretti, a Inês, todo mundo chegando. Sinta-se todo mundo muito bem chegado, muito bem chegada. Este é o canal Paz e Bem. Este é o programa Faustino Teixeira Paz e Bem. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal Paz e Bem. Importante a gente fazer crescer esta comunidade, esta jornada, esse projeto de uma espiritualidade plural e de paz. Aqui a gente não pede carteirinha para ninguém, não tem carteirinha para ninguém. O único recorte é aceitar a pluralidade, aceitar o outro. E a paz, e o caminho de paz. Só isso. Fora isso, cabe todo mundo mesmo. E se você puder e quiser, torne-se um assinante. Faça parte dessa campanha, né, da assinatura solidária ao canal Paz e Bem. Aos poucos vamos nos dotando de um pouquinho mais de estrutura, construindo também uma jornada que nos permita ampliar, tanto aqui na TV quanto no site. Você pode encontrar o link para assinatura na descrição desse vídeo ou no pazebem.org, né, no site pazebem.org. Você chega lá na home, rola, no final tem o link, tá bom? Pois bem, Zen Budismo. Vamos ver se Zen Budismo é tudo mesmo. O Faustino tem um texto, a mística Zen Budista, que é a base desse nosso encontro. Eu li esse texto e estou realmente maravilhado. Um dos textos mais poéticos que eu já li do Faustino Teixeira até hoje. Vamos publicar no site Paz e Bem. Ele é um pouco o guia para essa nossa conversa. Vamos lá, Faustino. Vai ser... Manda. Eu começaria dizendo, citando, até eu acho que eu modificaria um pouco esse meu início de texto, citando uma equipe que trabalha no Instituto Nazan de Religião, em Nagoya, no Japão, que fala justamente o que nem todo mundo concorda, né? Que o Zen Budismo é uma das tradições mais fortes no campo da espiritualidade. Apesar do Zen Budismo não se buscar definir religioso ou espiritual ou místico, né? Isso aí, os grandes autores ou os grandes mestres do Zen Budismo não estão preocupados com definições.
Eles estão preocupados com a dinâmica do caminho, né? Com o exercício do caminho, do despojamento. Não estão muito preocupados com rótulos, mas, de fato, a gente percebe que há uma dimensão espiritual muito forte nessa tradição religiosa e uma tradição que está muito colada ao cotidiano. Oi, Faustino. Deu uma interrupção? Deu uma interrupção, deu um piquezinho aqui, mas voltamos. Estamos de volta. Então, eu estava falando justamente desta dimensão espiritual do Zen budismo, apesar dos mestres e estudiosos dessa tradição não estarem preocupados com rótulos específicos, mas mais com o exercício de vida, de despojamento e tudo mais. E dizia, ao final, que é uma tradição, é uma espiritualidade profundamente prática, colada ao cotidiano. Por isso que eu denominei o termo que eu utilizei aqui, é que mais do que qualquer coisa, o Zen budismo é uma trama existencial que envolve aspectos religiosos, filosóficos, experienciais, todos entrelaçados. Então, esse é o ponto de arranque para a reflexão, entender o Zen budismo como trama existencial profundamente voltado na dimensão prática e instrumentando as pessoas, ajudando as pessoas a encontrar um novo olhar sobre as coisas. Esse é o traço introdutório da minha reflexão. E a forma como nasceu, como é relatado nos grandes textos do Zen budismo, o iniciador do Zen budismo no Japão é o Dogen, que a obra dele, estou com aqui a versão francesa, né, o Shobogenzo, né? São vários volumes, são mais de 10 volumes na França, mas você tem acesso, inclusive em português. Alguns monges do mosteiro Zen budista de Ouro Preto, eles têm acesso a uma versão do Shobogenzo em português e espero que eles possam divulgar isso aí brevemente. Então, num dos livros do Shobogenzo de Dogen, né, que é o grande mestre do Zen budismo do século XIII, o livro chama-se Bendova, ele relata um ensinamento de Buda Shakyamuni no Pico do Abutre, uma clássica passagem onde o Buda gira uma flor de Udúmbara e quando ele gira a flor, o seu discípulo Mahakashapa sorri. E o sorriso do discípulo manifestou para Buda o entendimento do que significa a tradição budista. Então, no fundo, a gente pode dizer que o Zen budismo se entende, quer dizer, o elemento que é porta de entrada para o Zen budismo é o sorriso ao girar da flor de Udúmbara por parte de Buda. É uma maravilha, né? Porque é uma mística ao mesmo tempo de uma profunda delicadeza, conexão com a natureza, conexão com o cotidiano. A ideia da delicadeza, da natureza, do cotidiano, elas vão se entrelaçando, não é, Faustino? Justamente. Eu acho que esse elemento do girar da flor, né? Do girar da flor e ser captado pelo sorriso, é um elemento muito importante. E na origem, né, o primeiro patriarca do ensinamento do Dharma foi justamente Bodhidharma. Nasceu em 470, morreu em 532, considerado o iniciador da tradição
Chan. Chan, C-H-A-N, é como se entende o Zen na China. Quer dizer, a China foi a portadora dessa tradição, que depois vai para o Japão, e do Japão vai para o mundo inteiro, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e tudo mais. Mas o primeiro grande patriarca dessa tradição, que é uma tradição enorme, eu estou com ela aqui no papel, todos os patriarcas, né? É uma cadeia de patriarcas impressionantes que tem a luz do ensinamento. O primeiro deles é Bodhidharma, que é o iniciador da tradição Shan na China, que depois vai ser transmitida para os outros patriarcas, né? E vai estar na origem das grandes escolas da tradição Zen budismo. Então, nessa origem está o giro da flor e o sorriso na origem dessa tradição. E diria também que a expressão bonita do Zen budismo para mim, e está sendo muito importante para a minha compreensão de mística, é a palavra ressonância. Ressonância, quer dizer, na medida em que você gira a flor, toda a realidade se encanta. Quer dizer, na medida em que você pisa na terra, toda a realidade se encanta. Então, essa ideia que o Dogen vai expressar de forma muito bonita, eu estava muito abatido ontem, porque cortaram uma árvore aqui perto da minha casa, uma linda sapucaia. Eu vi, você postou, inclusive, nós conversamos sobre isso, né? Uma coisa... Então, justamente, essa incapacidade de perceber o movimento das árvores, dos rios, das montanhas, expressa a incapacidade de compreender o movimento do seu próprio ser. Eu acho que isso aí é um elemento que essa inter-relação que vai acontecer entre a iluminação e a natureza no Zen vai nos ajudar a perceber de forma muito bonita, ou como disse Rubem Alves num texto que eu postei ontem no Facebook, né? Ele fala, para você poder apreciar um jardim, um lago, uma árvore, você tem que deixar-se habitar por eles antes. Quer dizer, então, a gente tem que se deixar habitar por essas realidades. Por isso que esse tema da ressonância vai ser um tema muito profundo na perspectiva do Dogen, que é o introdutor do Zen budismo no Japão, e que vai estar muito presente também na encíclica Laudato Si do Papa Francisco, quando ele fala que em cada sorriso, em cada orvalho, em cada ramo de flor, existe a experiência do divino, existe a experiência do mistério. Ele está falando justamente desse universo da ressonância, onde todas as coisas fazem eco a todas as coisas. Tudo está relacionado com tudo, né? Esse é um elemento muito importante na tradição Zen. É maravilhoso. No seu texto, Faustino, exatamente nesse trecho, você diz assim, eu fiquei emocionado quando li, emocionado. Esse teu texto me tocou muito. Você fala assim, é Dogen ou Dogen? Dogen. Dogen. Dogen faz uma menção ao tema da ressonância, né? E aí como é que é esse tema? Yoko assim, Orimo. É o tradutor, esse aqui, ó. É o tradutor do Shobogenzo para o francês. E então, aí você faz notas muito bonitas e a introdução de todos os textos é ele que faz. E aí você diz assim, e como diz o cânone budista, uma flor desabrocha e o mundo se levanta. E mais adiante você vai dizer que, dada a eclosão de uma só flor, isso para nós aqui da comunidade Paz e Bem é muito significativo, a gente tem uma orquídea, que é a grande amiga aqui da comunidade, o mundo inteiro se transforma, pois esse mundo é um mundo da ressonância, onde todos os existentes fazem eco uns aos outros, posto que este eco do universo seja audível à nossa escuta concreta. É de chorar, Faustino. É de chorar. Quer dizer, no fundo, o que é o Zen budismo? É um aperfeiçoamento da escuta e do olhar. Isso é o Zen budismo. De olhar o quê? Para perceber a inter-relação entre as coisas ou a originação interdependente, como eu falei no programa passado. E, para isso, também, é muito importante a relação mestre-discípulo, como em todas as tradições religiosas do Oriente, é uma relação fundamental.
tão bem expressa no episódio da Flor de Udumbra, do Giro da Flor, né? Num plano de grande importância, ou seja, a experiência de coração para coração, assim que eles falam no Zen budismo, né? O mestre e discípulo é uma experiência de coração para coração. Você que foi discípulo de mestres no seu mosteiro lá, você deve ter vivido essa relação de bastante proximidade, né? Coração para coração. Sim, tive dois mestres que me impactaram demais na vida. Um foi uma figura que já nem existe mais, que se chamava no passado de diretor espiritual. É um mestre, é alguém bem mais velho e que já está lá à frente na jornada e que vai, né, que é o padre Beto Maier, grande figura, grande amigo, assim, tenho saudade dele, há anos falamos já. E lá no mosteiro, Dom Joaquim Zamit, que tinha sido abade do mosteiro de São Paulo, capaz de ensinamentos, capaz de contar histórias, essa coisa maravilhosa que eu já vi no Zen Budismo é assim também, né? Relacionar o menor evento do cotidiano. Ele pegava um eventozinho do cotidiano e transformava aquilo numa história, numa espiritualidade absurda. Assim, era maravilhoso. Maravilhoso. Interessante que nós vamos falar de Ernesto Cardenal na próxima vez. O Ernesto Cardenal está em evidência, porque justamente agora ele foi absolvido pelo Papa Francisco. Foi um motivo de grande alegria. Eu tenho uma relação com o Cardenal muito profunda, um carinho extremo com ele, com seus livros. Acompanho sua obra desde jovem, né? E o grande tradutor do Cardenal no Brasil é o Tiago de Mello, poeta famoso Tiago de Mello. E eu estou tentando, junto à Vozes, editora Vozes, que ela publique o livro do Cardenal em português, o grande livro que foi prefaciado por Thomas Merton. E nesse prefácio, nesse livro de memórias do Ernesto Cardenal, que são 3 volumes, no primeiro volume, que ele fala da sua relação com Thomas Merton, de noviço e mestre, ele diz que a forma de vida espiritual do Thomas Merton era uma forma muito zen. E aqui ele mencionava, ele não chega a mencionar, mas eu menciono no meu texto, o nome de Lin Shi, que é um mestre que morreu em 867, antes da Era Comum, como eu gosto de chamar, né? E ele falava uma coisa muito bonita. O que é viver a espiritualidade zen? É viver simplesmente. Isso também disse o Cardenal e disse o Merton, né? Quer dizer, assim como o peixe na água, nós na história. Viver simplesmente. Eu acho que essa é a grande mensagem que a tradição passa na sua praticidade. Não tem muitas exigências. Tem viver simplesmente com o olhar atento, desperto, com o coração aquecido, né? Essa é a dinâmica que marca a grande tradição. Na origem do Zen budismo, eu tinha falado da presença do Bodhidharma, né? Bodhidharma, o asceta Zen, conhecido, né? Ele foi praticamente o fundador do Zazen, que é a meditação sentada. Eu acabei de adquirir, não sei onde eu botei, um pequeno livro do Thich Nhat Hanh só sobre meditação sentada. Muito bonito, um livrinho pequeno, só em português. Mas o Bodhidharma, ele passava grande parte do seu tempo sentado em meditação, com o olhar voltado para a parede, como fazem nos mosteiros zen, né? Não sei se você se recorda, já percebeu, ou se as pessoas que estão me ouvindo perceberam, que nos mosteiros zen, a forma das pessoas meditarem é voltada-se para a parede, o que a gente pode chamar de Pikuan. Você se volta para a parede sem nenhuma atração estética específica para fazer esse exercício de despojamento radical. E assim foi Bodhidharma, né? Um olhar voltado para a parede. Por 9 anos ele viveu essa experiência, né? Até que a parede se estraçalha, né? E você é capaz de ver a transparência do universo. Quer dizer, esse é o objetivo fundamental da iluminação. Então, você tem o Bodhidharma como o primeiro patriarca, você tem os outros patriarcas, um muito importante é o Huineng, que é o 6º patriarca, né? E é o 6º patriarca que toda a tradição zen do presente remete sua origem, que é o Huizeng,
né? O sexto patriarca, que morreu em 713. Então, e o grande tema... Pode perguntar. Ia colocar aqui uma questão, que é a questão das duas escolas, mas acho que você ainda não está... Você ainda vai chegar. Eu vou chegar, né, nas escolas. Eu estava querendo falar de dois personagens bonitos, que eu tenho comprado obras dele, que é o Matsu, né, e o Lin Shi, que eu já falei do Lin Shi, que é um pouco essa ideia de sintonia da espiritualidade com o mundo presente, né? Esse Matsu morreu em 788. Ele foi um dos grandes mestres que possibilitou o retorno da experiência contemplativa para a realidade cotidiana, que é um tema que me toca muito, né? A mística do cotidiano. Então, o Matsu foi um dos patriarcas importantes da tradição Zen, que vai jogar a perspectiva mística para a sintonia com o presente, para a mística do cotidiano. E nós teremos, então, duas tradições ou duas escolas. A tradição Rinzai e a tradição Soto. A tradição budista Rinzai vai dar ênfase nos koans, que são questões interrogativas que provocam a desestruturação da consciência. Então, às vezes, você vai ter um discípulo que vai passar a vida inteira tentando responder um koan do seu mestre, uma questão, né? Enquanto que a tradição Soto vai enfatizar a meditação sentada, o zazen. Então, essa é a diferença que marca essas duas grandes escolas, que, a partir do século XII, né, vai se desenvolver de uma forma perspectiva e vai se desdobrar em duas grandes escolas. Uma escola vai estar ligada ao Eisai e Myozen, a escola Rinzai, e a Sotozen ligada a Dogen, que eu estava falando sobre ele aqui. Perdão. Essa divisão das duas escolas, Faustino, quer dizer que uma escola é mais racional e a outra é mais vinculada à esfera da sensibilidade, ou não é essa? Não precisa necessariamente, não. Uma está mais vinculada... Tá? Eu vou ter que apagar isso aqui, peraí. Uma está mais vinculada aos koans. Você pode dizer que há uma racionalidade, mas há também uma irracionalidade nos koans. Eu diria que os koans, eles trabalham com a perplexidade, ou com as aporias. E a meditação zazen é uma prática de exercício meditativo, né? E aí você coloca a presença do Dogen, né? Da absoluta relevância dele. Aqui, que no nosso caso, nós vamos trabalhar o Sotozen. Não vamos trabalhar aqui o Rinzai. O Rinzai seria uma perspectiva, mas muitos dos mestres que vão atuar na tradição Sotozen chegaram a participar da tradição Rinzai também, que houve depois essa divisão. Mas, então, há uma vinculação aqui, no nosso caso, de fixação na reflexão do Dogen e da tradição Sotozen. O Dogen foi o iniciador dessa tradição no Japão. E foi justamente um revitalizador da tradição budista na virada do século XIII, né? E o seu grande livro é o Shobogenzo. É um livro... Os textos são difíceis. Por isso que, às vezes, você precisa de ter um bom intérprete e um bom estudioso que possa te ajudar a compreender a densidade dos textos apresentados por Dogen no seu Shobogenzo, né? Ou seja, é todo um trabalho que vai ser depois difundido no Ocidente por nomes importantes. Por exemplo, nos Estados Unidos vai ser o Suzuki, vai ser um grande divulgador da tradição do Zen Rinzai, sobretudo, e o Sotozen você vai ter outros autores, tanto na Alemanha como na França, né, que vão trabalhar essa perspectiva de irradiação do Zen budismo no Ocidente. O Suzuki que vai ter uma relação com o Merton, não é isso? Suzuki vai ter uma relação profunda com o Merton. Aliás, eles vão ter um encontro específico, uma vez se encontraram.
E o Suzuki chegou a pedir ajuda, o Thomas Merton chegou a pedir ajuda ao Suzuki para fazer o prefácio de um livro seu sobre os monges do deserto, mas foi proibido pelo seu superior, porque naquela época ele não admitia conversação com impiedosos, né? Ou com pessoas não cristãs, né? Então foi o Thomas Merton, ele antecipou o diálogo budista cristão, mas teve muita resistência interna na sua própria ordem para poder vivenciar isso, mas ele se correspondeu com Suzuki e foi uma importância grande, e lá se declarava para Jacques Maritain, o grande pensador francês, mostrando as dificuldades que ele encontrava para exercitar esse diálogo entre os trapistas. E vai escrever um livro famoso, né, que é Zen e as Aves de Rapina, né, que é exatamente baseado no Suzuki, não é isso? Esse aqui. Ah! Esse é um livro, e aliás, publicado por uma editora profaníssima no Brasil, que é a Civilização Brasileira, né? Não é uma editora católica. O Thomas Merton ficou bem conhecido nos meios intelectuais do Brasil, né? Se fez conhecido e conseguiu publicar em editoras profanas, entre aspas, né? Como a Civilização Brasileira. Vou falar um pouquinho sobre Dogen, né? Ele nasce em 1200, janeiro de 1200, tinha uma vida marcada pela impermanência, isso é muito importante para alguns mestres da tradição, essa ideia de impermanência, o contato com a impermanência. Por quê? Porque perdeu seu pai cedo, sua mãe um pouco depois. Quer dizer, então ele viveu essa experiência da morte, da impermanência, né? E ele dizia, Dogen, com uma vida assim transitória, não deverá haver outro empenho senão a via, ou seja, o caminho. Aliás, o Dogen nunca fala Zen budismo, ele sempre fala o caminho, o Dharma, o caminho. Ele não define o Zen budismo com o nome Zen budismo. Ele fala Dharma, o Dharma, D-H-A-R-M-A, o Dharma, ou Dharma, como os hinduístas gostam de dizer. Ele entra no noviciado em 1213, com 13 anos de idade, né? E tinha uma grande interrogação. Aqui é um ponto importante do nosso debate. Ele entrou para o mosteiro com uma grande interrogação. Qual que é a interrogação? Se todos os seres humanos são dotados de natureza de Buda, desde o nascimento, por que, então, os budistas de todos os tempos buscam incessantemente a iluminação? Se todo mundo já tem a natureza de Buda, para que buscar a iluminação? E essa interrogação vai acompanhar Dogen por todo o seu itinerário. E vai demorar a encontrar uma resposta. Ou seja, a resposta vem junto com a iluminação, praticamente. E um dos grandes primeiros mestres que ele teve foi o Miōzen, que morreu em 1225, morreu na China. Ele foi junto com Dogen para uma viagem à China. Dogen quis viajar à China para captar as raízes do Zen budismo, do Shan, do budismo Shan, que é o budismo chinês, e foi acompanhado desse mestre Miōzen, né? E um mestre que tinha também passado pela tradição Rinzai, quer dizer, o Dogen aprendeu da tradição Rinzai com Miōzen, e depois ele entra para a tradição Soto Zen. Quer dizer, há uma relação entre as duas, né? E essa é uma característica interessante, Faustino, me chamou a atenção dessa relação discípulo-mestre, porque ao contrário do que o senso comum imagina, porque o senso comum imagina o seguinte: o mestre dá a agenda, o mestre dá a pauta e o discípulo vai atrás. Aqui é o contrário, né? Ele resolve ir para a China e o mestre vai atrás dele. O mestre vai acompanhando o discípulo na jornada do discípulo. Comigo aconteceu isso também. Quando eu fui para o mosteiro, eu descobri muitos anos depois que o meu mestre não queria que eu fosse para o mosteiro, mas demorou anos para eu descobrir. Aí eu fui para lá, ele foi comigo, ele me visitava e estava ali me orientando. E eu nem sabia que estava sendo orientado. Essa coisa bonita da relação entre o discípulo e o mestre, né? Eu vou depois até falar um pouco sobre isso, citando talvez um dos textos
mais bonitos que tem da relação mestre-discípulo é o livro do A Arte do Arqueiro Zen. Aqui talvez tenha uma das passagens mais bonitas da relação, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu quero falar agora da viagem à China, que é muito interessante. Ele vai para a China de barco, né? Para buscar conhecimento dos mestres fundadores da tradição Shan. E em 1223 ele parte, numa viagem marítima difícil, como era naquele tempo, né? Você imagina fazer uma viagem naquele tempo. Junto com ele, o mestre Myozen. Num dos pontos de ancoragem do navio, ocorreu um episódio dos mais importantes da vida de Dogen. Ele encontra um monge velho, cozinheiro, chinês, que estava procurando shiitake japonês no barco. Aí o Dogen encontrou aquele mestre e ficou grilado e perguntou: o que você está fazendo aqui na vida? Eu devia estar lá no seu mosteiro, contemplando, meditando. O que você está fazendo? O que você está perdendo aqui no tempo? Ele fala isso, né? Estranhando que essa tarefa de cozinheiro fosse exercida por um monge no final de carreira, porque é o monge mais velho. Dogen indaga o cozinheiro se não seria mais pertinente dedicar seu tempo à prática do zazen, em vez de ficar ali buscando o shiitake. Ou então, trabalhando os koans, um trabalho, em vez de ficar fazendo o trabalho de cozinheiro, que em japonês é tenzo, né? A resposta do monge foi fantástica. Ele começou a rir. Riu sem parar diante da resposta. E falou para o Dogen assim: meu bom amigo estrangeiro, tu não compreendes ainda em que consiste a prática, nem conhece o significado dos caracteres. Só falou isso. E fundiu a cabeça do Dogen. Até que 10 anos depois, o Dogen vai perceber que a arte do cozinhar é uma das tarefas mais complexas e importantes no Zen budismo. Tanto é que o Dogen vai escrever um livro só sobre isso, especificamente sobre instruções para um cozinheiro Zen, publicado em 1237. Quer dizer, ele vai captar naquele riso de gozação do monge chinês que ele não entendia ainda o que era a raiz fundamental do budismo Zen. Até que depois ele vai captar, uma década depois, escrevendo uma obra que é uma das mais lindas obras do Dogen, pequenininha, tá? Tem em português de Portugal, que é justamente em torno da arte do cozinhar. Ou seja, o cuidado do cozinhar, a atenção do cozinhar. Eu gosto de citar uma passagem desse livro do Dogen, que ele fala o seguinte: manuseie uma única folha de verdura, de modo que ela manifeste o corpo de Buda. Então, assim, o cuidado com as verduras, o cuidado com a comida, isso é muito forte nos mosteiros zen budistas. E o cozinheiro é alguém reconhecido com grande importância nessa tradição. Que maravilha! Que maravilha! Porque está ali, né? A cozinha. Gente, mulheres, homens, vocês que cozinham, vocês tinham ideia disso? Vocês tinham ideia dessa centralidade do cozinhar? É algo que o Ocidente vem tentando recuperar com muita dificuldade, né? Muita dificuldade. A gente teve um momento na modernidade em que a cozinha quase acabou. Só se comia enlatado, só se comia coisas feitas, só se ia para restaurantes. E a gente vem aqui e ali dos anos 80, anos 90 e agora novo século, numa tentativa de recuperação da cozinha. A coisa que as nossas avós faziam, né? Tinham uma espiritualidade naquela cozinha e a gente não percebia, a gente não se dava conta, né? Portanto, então ele vai para a China com essa interrogação na cabeça. Por que as pessoas buscam iluminação se todos já nascem com a luz de Buda, né? E ele vai decepcionado, porque ele não consegue encontrar no Japão e na China também não consegue encontrar.
visitou vários mosteiros junto com seu mestre Miaozhen, né? O budismo chinês, na ocasião, vivia uma situação de dificuldade, de declínio, né? Então, todas essas viagens que ele fez na China favoreceram a ele um bom conhecimento do budismo chinês, né? Mas não possibilitaram a ele o acesso a um verdadeiro mestre. Até que, em determinado momento, ele encontra um velho monge que acende nele uma nova luz ao falar de um mestre que estava na China chamado Zhu Xing, que nasceu em 1163 e morreu em 1288. Então, ele foi atrás desse mestre, Zhu Xing. O contato com o Zhu Xing aconteceu em 1225. O acolhimento foi caloroso e entre os dois aconteceu o desvelamento do mistério do Dharma. Talvez foi com este mestre que Dogen encontrou a iluminação. O mestre Zhu Xing reagia às divisões que estavam presentes no budismo na ocasião e aspirava a um budismo mais aberto, um budismo mais universalizante. Não gostava nem mesmo de nomear sua prática como sendo Zen, assim como vai ser o Dogen, né? O objetivo essencial de sua prática era aprofundar o Dharma, ou seja, esse mestre importante na vida de Dogen, Zhu Xing, estava preocupado com a prática do Dharma. Momento decisivo entre os dois aconteceu em 1225, como eu falei. No decorrer de uma prática de meditação sentada, zazen, na primeira manhã de um retiro intensivo, o monge que estava ao seu lado adormeceu, como acontece às vezes, né? Você está fazendo meditação zazen, é tão difícil que às vezes você dorme. E quando você dorme, vem um monge lá e te dá uma varadinha, né? Não deixa você dormir, tem uma função, tem até um nome agora no técnico para esse técnico, né, que vai supervisionar a prática do zazen. Então, uma pessoa adormeceu, e em advertência, Zhu Xing acabou fazendo uma advertência para ele, bradou firmemente para ele e disse para ele: no zazen é imperativo abandonar o corpo e a mente. Essa frase que o mestre disse para aquele que estava do lado de Dogen na meditação serviu como uma chispa que iluminou a cabeça e o coração de Dogen. Essa frase, né? Abandonar o corpo e a mente, que no fundo é a experiência do desapego radical, deixar cair o corpo e mente. Então, nesse momento, o Dogen sentiu o corpo inteiro estremecer, provocando a experiência de uma alegria imensa no seu coração. Na mesma manhã, nos aposentos do mestre Zhu Xing, Dogen ofereceu incenso a Buda e se prostrou diante da imagem de Buda. Admirado pela atitude, o mestre Zhu Xing perguntou-lhe sobre a razão desse procedimento e recebeu como resposta uma frase reveladora: o meu corpo e a minha mente foram abandonados. Então, aí, o mestre Zhu Xing descobre que havia acontecido algo de novo em Dogen, que era o fenômeno da iluminação. Essa foi a iluminação de Dogen, numa sessão de zazen com esse mestre na China, antes dele retornar ao Japão. Ou seja, e com isso, ele consegue encontrar a resposta para a sua pergunta, né? A pergunta que tanto angustiara ele, né? Durante tantos anos, ele descobre que a resposta está na prática do zazen. Abandonar corpo e mente. Abandonar corpo e mente. E aí ele volta para o Japão? Volta para o Japão e ele fala o seguinte: eu voltei para o Japão com as mãos esvaziadas de sutras, de imagens e documentos, ou seja, com a mente livre, né? Voltou
despojado. Aliás, eu me lembrei da postagem do César Kuzma ontem, que fala que no catolicismo, quanto mais vestes você tem, mais pomposas, mais problema tem na experiência espiritual desses sacerdotes, né? Quer dizer, quanto mais pompa, mais latim, mais apetrechos, né? Alguma coisa estranha está acontecendo. E ele foi, então, o Dogen para o Japão desprovido disso tudo. Né? Desprovido disso tudo. Opa, só para esclarecer, o Faustino está fazendo referência ao César Kuzma. César Kuzma é um dos principais teólogos da novíssima geração. Né? César Kuzma, jovem, um teólogo jovem, e é uma presença muito promissora no cenário da formulação teológica no Brasil. Ele formula muito sobre a questão dos leigos na igreja, né? É um tema caro ao Faustino. E é um grande amigo, tanto Então, aí ele volta para o Japão, possivelmente ali por volta de 1227, passa por vários mosteiros, eu não quero me debruçar sobre isso, para não perder tempo, né? E um dos templos importantes que ele atuou foi Kenninji, onde ele passou uma temporada, depois foi para outros templos, né? E também um outro templo importante que ele passou, Daibutsuji, que depois mudou de nome para Eireiji, que até hoje está presente. Então, na experiência japonesa do retorno do Dogen. Depois ele falece. E nesse período do retorno ao Japão, ele vai fazer grande parte da sua produção. Ele escreve 44 capítulos do Shobogenzo nesse período aí do seu retorno ao Japão. Então, que é justamente a sua obra fundamental de experiência espiritual. E falece em 1253, né? Junto com seus discípulos, e falece em postura de zazen. Aí podemos, então, dar início à espiritualidade de Dogen, que eu acho que é fundamental. Mas não sei se você tem alguma consideração. Não estou ouvindo. Você disse que ele morre quando? 1253. 1253. Então, muito interessante. Veja que tem uma coisa cósmica, né, Faustino? Porque ele vai morrer mais ou menos contemporaneamente a quem? São Francisco de Assis, né? Que morre em 1226. Olha só. Mais 40 anos antes dele, né? Tem o Rumi também, né? Rumi também. O Rumi também. Então, você vê, tem uma sincronicidade cósmica, né? Uma ressonância, né? Na ressonância, na presença de figuras como Dogen, São Francisco, Rumi, e assim, em outros momentos da história, não é nesse só, não, é outros momentos da história. Então, essa... Tem um livro sobre isso, né? A Karen Armstrong, né? Que ela vai falar daquele momento lá na época de Jeremias e tal, isso aí já 1200 antes de Cristo. Então, são momentos da história que você tem uma convergência dessa, sei lá, da ressonância, né? Isso aí. Perdão. Então, quer dizer, um dos traços importantes do ensinamento de Dogen está relacionado com essa interrogação que o acompanhou a vida inteira, que a gente chama de Jijuyu Zanmai, ou seja, a capacidade intrínseca do ser humano para a iluminação. Todo ser humano, ou todos os seres, têm a capacidade de iluminação. O Dharma está presente no íntimo de cada pessoa, o Dharma está presente no mistério da natureza, né? E você, para captar esse Dharma, você tem que fazer um exercício e uma prática, para abrir os olhos e alargar o coração. Então, não há como separar prática da iluminação. Para Dogen, não. Prática e iluminação. Ou como não dá para você parar samsara, né, e nirvana. Quer
dizer, o nirvana acontece no samsara. A gente diria no cristianismo, a eternidade começa no tempo, né? O reino de Deus está no meio de nós. É um pouco essa ideia que vai ser muito forte na tradição Zen, de mostrar que é no meio da roda da vida, do samsara, que se dá o nirvana. Então, não há como separar a prática da iluminação. O caminho dessa prática, quando bem orientado por um mestre, leva ao horizonte da iluminação. E aqui, sim, eu posso citar a passagem do Arqueiro Zen, que é uma das mais lindas passagens que eu conheço sobre a relação mestre-discípulo. Eu vou ler, porque é muito bonito. Áspero é o caminho do aprendizado. Muitas vezes, a única coisa que mantém o discípulo animado é a fé no mestre, em quem só agora reconhece o domínio absoluto da arte. Com sua vida, dá-lhe o exemplo do que seja a obra interior e convence-o apenas com a sua presença. Nessa etapa, a imitação do discípulo atinge a sua maturidade, conduzindo-o a compartilhar com o mestre o domínio artístico. Até onde o discípulo chegará é coisa que não preocupa o mestre. Ele apenas lhe ensina o caminho, deixando-o percorrê-lo por si mesmo, sem a companhia de ninguém. É muito bonito isso, né? E outra coisa que eu queria chamar a atenção, que é um filósofo da escola de Kyoto, que está sendo muito falada hoje. Eu tenho uma orientanda que está fazendo tese de doutorado sobre ele, sobre o Shizutero Ueda, Zen e filosofia. Uma pena, não tem nada dele em português, a não ser artigos, o Ueda. E ele fala uma coisa muito bonita sobre o Suzuki, que é esse mestre com quem Thomas Merton se correspondeu, que era o seguinte, dizia o seguinte: o que mais conta no mestre? Não são seus escritos e nem é sua fala. O que mais conta no mestre é a sua presença. Isso quando eu me dei conta disso, por que eu me dei conta disso? Porque aqui na universidade, e no Brasil em geral, entre os scholars, os estudiosos de budismo, há uma visão muito preconceituosa contra o Suzuki. Acham que ele é mais psicologizante do que um autêntico mestre do Zen budismo. Eu sempre questionei essa tese, falando justamente que o que mais importa no Suzuki não é o que ele escreveu ou o que ele disse, mas a presença dele. E o Ueda tem uma passagem do livro dele que fala justamente isso. Eu queria ler para expressar isso que eu estou dizendo. Ele fala o seguinte: encontrei Suzuki numa única ocasião, diz o Ueda, que está vivo até hoje no Japão, mora em Kyoto, né? E, todavia, o efeito que a presença do Suzuki produziu em mim foi decisiva e incrível. A sua influência não provinha dos seus livros, e eu li muitos, mas de algo que percebi nele, uma espécie de verdade viva, de uma levada superior que eu não sou capaz de expressar. Olha que coisa bonita, né? Quer dizer, o que mais importa no mestre é a presença. Então, às vezes, você lê um texto de um mestre e você não capta. Mas se você está um segundo, 2 minutos na frente de um mestre, você capta o que nenhum livro consegue traduzir e dizer. Que maravilha! É uma maravilha. Nossa, muito, muito. As 2 citações são maravilhosas, Faustino, muito. Ou seja, eu respondi aos scholars que criticam o Suzuki, mostrando que a presença do Suzuki é que faz mais efeito, concretamente falando. Bom, entrando na espiritualidade do Dogen, então, os traços da prática do Zazen em Dogen vão aparecer em algumas obras que ele escreveu, como Zazengi, Fukan Zazenji, Zazenshin. Ele escreveu livros sobre a prática do Zazen. E, no fundo, o que ele queria expressar com a visão de Zazen, ou do objetivo do Zazen, é deixar-se habitar pelo não pensamento. Você tem que deixar, você que faz essas meditações todas as manhãs aí no Paz e Bem,
É muito bonito captar isso, né? O que significa deixar-se habitar pelo sem pensamento, rompendo com todos os laços ou vínculos que prejudiquem a concentração do praticante. Não há que ter objetivos, nem mesmo de se tornar Buda. O praticante não tem que ter o objetivo de se tornar Buda, ninguém tem. Ou melhor, o Zen budista fala assim: se você encontrar Buda, mate-o. Você não pode encontrar o objetivo, você tem que estar a caminho, permanentemente caminho, você não pode encontrar o objetivo. A razão de ser do discípulo é caminhar, o caminho é tudo. Então, ou seja, o samsara e o nirvana são dimensões interrelaçadas, né? O desafio de pensar o não pensamento, que é o traço, então, fundamental dessa espiritualidade, né? Aliás, algo similar à formulação que no cristianismo o mestre Eckhart vai fazer, né? O mestre Eckhart vai trabalhar muito em sintonia. Tanto é que os filósofos da escola de Kyoto estudam Eckhart e relacionam com o Zen budismo, porque percebem a similitude que existe entre essas duas perspectivas, né? Agora, dá para notar nessa fala do Faustino a diferença radical que existe entre esta caminhada e a caminhada da meditação apropriada pelo Ocidente e, de certa maneira, tornada um objeto de consumo, no qual as pessoas meditam para, né? As pessoas meditam para alguma coisa, né? Medito para equilíbrio, medito para ser bem-sucedido nos negócios, medito para ter prosperidade, tem um objetivo. Toda meditação no âmbito da apropriação da meditação pelo capitalismo, ela se torna objeto e objetivo, né? E para Dogen, não, você tem que ultrapassar o fato imediato. Ultrapassar o fato imediato que se apresenta aos seus olhos e buscar mais fundo. Quer dizer, há um outro mundo além desse mundo, diz o Rumi, né? Num dos seus poemas. Então, no fundo, você colocou um ponto importante, que é o ponto da gratuidade. A gratuidade no Zazen ocupa um papel muito importante. Essa expressão, então, que eu falei que é fundamental, deixar cair corpo e mente, né? Shinjin Datsaraku, deixar cair corpo e mente. O Dogen colocou isso numa frase muito bonita do seu livro Genjokwan. Ele fala o seguinte: aprender o budismo é aprender a si mesmo. Aprender a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si mesmo é ser despertado para a realidade. Despertar-se para a realidade é deixar cair corpo e mente. E o corpo e mente dos outros. Aí está, numa síntese de 3 linhas, toda a experiência do Dharma do Dogen, né? Quer dizer, aprender o budismo é aprender a si mesmo é esquecer de si mesmo, esquecer de si mesmo é ser despertado para a realidade, e despertar para a realidade é deixar cair corpo e mente. E aqui também eu cito uma passagem do Zen, que o Thomas Merton gosta muito de citar, e cita nesse livro aqui, Zen e as Aves da Rapina, é muito bonito. Ele fala o seguinte: antes que eu penetrasse o Zen, as montanhas nada mais eram senão montanhas e os rios nada a não ser rios. Quando aderi ao Zen, as montanhas não eram mais montanhas, nem os rios eram rios. Quando compreendi o Zen, as montanhas eram simplesmente montanhas e os rios simplesmente rios. Daí essa passagem, né? Quer dizer, no trajeto para a iluminação tem um momento de esquecimento de si radical. As coisas perdem a sua substancialidade. Aliás, no budismo, nada tem substancialidade. A consciência da não substancialidade ou da impermanência das coisas é essencial para o caminho da iluminação. Então, você está fazendo o quê? Deslocando o sujeito da sua centralidade e centrando o sujeito na realidade do real. Vai construindo esse verdadeiro caminho, né? De
intensa jornada de aprendizado, intensa jornada de desaprendizado, para voltar ao essencial, né? E para ser capaz de ver. Isso quem vai falar muito é Thich Nhat Hanh também, que é outro monge zen, né? De que o zazen não ocorre só no momento que você está no mosteiro, naquele espaço do zazen. Acontece desde que você abre os olhos quando acorda e fecha os olhos quando dorme. Ou seja, está presente no golpear e no sibilo do vento, no mistério do som de um sino, na beleza de uma árvore, no barulho de uma água que corre. Então, a prática Gyoji no Zen budismo está presente em todo o cotidiano, e captar isso é o elemento central na espiritualidade Zen, que eu chamo de espiritualidade do cotidiano, que está ligado a quê? À experiência da vida. É muito difícil para nós, porque nós somos seres, homens e mulheres, partidos. E esse caminho da unificação é um caminho doloroso e difícil, porque a gente às vezes pensa, né? A gente tem lá nosso encontro, né, Faustino, no Paz e Bem, por 20 minutos, meia hora de manhã. E a gente acha que lá é o espaço de espiritualidade. Não, lá não é o espaço de espiritualidade. O espaço de espiritualidade é o dia inteiro, a noite inteira, é a vida, né? Tem eu queria citar um outro texto aqui, e o tempo, nós estamos conseguindo lidar bem com o tempo. Estamos bem. É de um psicanalista e de um mestre zen muito importante no Brasil. Eu considero ele um mestre, que é o José Carlos Michelazzo, de Campinas. Eu acho uma das figuras mais iluminadas que nós temos aqui no Brasil. E ele é psicanalista também. E participou de encontros nossos aqui em Juiz de Fora sobre mística. E escreveu esse belíssimo texto aqui chamado Desapego e Entrega. Atitudes centrais da meditação zen budista e suas ressonâncias nos pensamentos de Eckhart e Heidegger. Então, isso está publicado, acessível na internet, valeria a pena depois você mencionar. Mas eu quero citar duas passagens que ele faz no texto dele, para a gente entender um pouquinho o zazen. Ele primeiro fala sobre o peixe. Qual é a peixidade do peixe? Ou qual que é a bambuidade do bambu? Quer dizer, a peixidade do peixe está em nadar. Na relação com a água, ele não pensa sobre a relação dele com a água. Ele nada. Então, quer dizer, ele exerce a sua peixidade no exercício de nadar. Então, ele chama isso de tal como se é. O peixe, tal como se é, necessita de relacionar-se com a água. Faz parte da taleidade do peixe. Os caminhos surgem para o peixe ao praticar o nado. E o que acontece com o ser humano, com nós, humanos? Diz ele, os seres humanos, dentre todos os seres, é o único que se esqueceu da teia cósmica que une a todas as coisas, que perdeu a memória da sua originação interdependente e perdeu a memória da sua não dualidade. A gente trabalha com a relação sujeito-objeto. A gente não está. A gente, por exemplo, quando a gente fala nós, a gente está pensando só nós humanos, mas não. O nós envolve o ambiente, envolve as coisas, os animais, mas nós perdemos essa teia cósmica. Então, ele fala, o ser humano é o único dentre os seres que perdeu essa memória da teia cósmica. E por esse esquecimento e perda, lhe é exigido um esforço difícil e contínuo para se entregar ao que originalmente ele é, que é a prática da meditação. Quer dizer, a prática de meditação é um exercício de memória para recuperar a nossa teia cósmica que nos faz ligado a todas as coisas. Esse é muito bonito do que o Michelazzo diz. E ele fala ainda uma outra coisa bonita, né? Ele fala: é preciso retornar ao tempo depois da meditação. A meditação não é um isolamento do mundo.
É preciso retornar. O despertar não é um estado permanente. Como qualquer escalada numa grande montanha, após todos os acontecimentos estonteantes e incomuns, pertinentes ao sucesso da escalada, é preciso descer. No caso do meditador desperto, é imprescindível voltar ao cotidiano do mundo da dualidade. Mas a experiência da não-dualidade deixará nele uma marca indelével, que doravante o afetará por toda a sua existência na forma de um déjà vu. Ou seja, você desce com a mente não dual e vai lidar com as pessoas que estão presas na dualidade do tempo. Esse é o papel do mestre na história. Faustino, que maravilha! Isso me traz imediatamente à mente o episódio da transfiguração de Jesus. Claro. Jesus se apresenta ali como o grande mestre diante dos seus discípulos, né? Pedro, João e Tiago. E aí o Pedro fala, não, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tendinha para cada um e vamos ficar nesse mosteiro aqui iluminado o resto da vida. E Jesus fala, não, vamos descer. Mas vamos descer com essa experiência, essa memória da transfiguração para o resto da vida, né? Ou então naquela passagem do Êxodo, né? Moisés, tire as sandálias, que o lugar que você pisa é sagrado. Aí passa um pouquinho e fala, vai e liberta o meu povo que está cativo no Egito. Quer dizer, a gratuidade leva ao tempo. A experiência da não-dualidade leva à dualidade. Para você ser um bodhisattva, né? Quer dizer, você vai ser um iluminador no tempo, diante de pessoas que não viveram a experiência da iluminação. Esse é o trabalho fundamental da interioridade. E ser capaz também de perceber a luz de Buda em todas as coisas, ou como diz o Dogen, né? O eco dos vales e o grito dos símios nas alturas não fazem senão recitar sem cessar as escrituras. Ou seja, é toda a natureza que recita as escrituras. Estão me entendendo? Então, o olhar atento é perceber justamente a presença disso. Mas, para você captar isso, você tem que fazer esse exercício de trabalho interior, de aperfeiçoamento do olhar. Nem todos conseguem captar essa ressonância. É nossa tarefa fundamental ajudar as pessoas a perceber essa ressonância. E também outra coisa interessante no Zen Budismo. Não existe transcendência no Zen Budismo, tudo é imanência. Não existe o para além do tempo, existe o tempo. Então não existe senão a realidade do mundo fenomênico. É no mundo fenomênico que nós ganhamos a iluminação. É no mundo fenomênico que nós vivemos a eternidade, para usar uma expressão cristã. Então, essa ideia de que há algo de singularmente profano e de absolutamente cotidiano no Zen apresentado pelo Dogen. E aqui eu dou um exemplo dos mais bonitos que eu sempre cito nas minhas aulas. Uma vez perguntaram ao Dogen, e ele diz isso no Shobogenzo, perguntaram a ele quem eram, o que faziam os seus grandes mestres. O que faziam os seus grandes mestres? E o Dogen responde, simplesmente comem arroz e bebem chá. Olha, aí está tudo, né? O que faz o seu grande mestre? Bebe chá e come arroz. Isso virou quase que um mote entre os meus alunos, né? A gente brinca, né? Quer dizer, ou seja, a experiência espiritual está na vida cotidiana. Comendo arroz, bebendo chá, né? Quer dizer, envolvidos na teia das relações e buscando a dinâmica dialogal, né? Essa ideia aí, e o ver zen budista vai ter esse poder dinâmico de destacar na realidade das coisas a presença dessa luz. Que bonito, mestre. Bonito mesmo. E você vai nos dizer, até onde sei para encerrar, então, essa coisa do instante, né? Plenitude, e aí, que é ser místico nesse processo, né? O que é ser místico? O místico é aquele que vive o instante como um instante de plenitude.
como momento de... Cada instante, cada momento é momento de esplendor. Como diz o Rilke, né? Estar aqui é esplendor. Ou, Gil, o melhor lugar do mundo é aqui. Quer dizer, essa a experiência de viver a intensidade de cada momento, de viver cada instante na sua densidade de potencial dinâmico, né? E percebendo que o zazen está presente no exercício da prática voltada para uma iluminação do coração, ou como os zen budistas falam, né? Shinkokoro, o coração como um órgão privilegiado para acolher a pulsação da vida. Essa abertura de coração. A gente diria no cristianismo, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Né? Que maravilha. Eu tenho 2 perguntas fora do teu texto para te fazer, Faustino. Pode? Pode, claro. A primeira é assim: na medida em que, então, a iluminação não acontece fora do tempo, ela acontece no tempo, no mundo, no âmbito das relações, é natural, então, me parece, que o caminho da iluminação seja um caminho de compaixão, portanto, de encontro com os pobres, de encontro com o sofrimento, de se levantar contra a pobreza, ou não? Claro. Quer dizer, isso foi muito bem tratado por Gustavo Gutierrez no seu livro Beber no Próprio Poço. A Teologia da Libertação captou muito bem isso, para mostrar que há uma gratuidade que te convoca ao tempo. A gratuidade não é um exercício de experiência gozosa com o mistério que te exaura, que te livra de estar no cotidiano ou no samsara. Não. A experiência espiritual, ela te convoca necessariamente para viver e obrar no tempo. Ou seja, o exercício da compaixão, da solidariedade, da hospitalidade é uma consequência natural da experiência de gratuidade que você vive na vida espiritual e contemplativa. Isso, e essa concepção está presente também no budismo zen? Está totalmente presente no budismo zen. E nós estamos vivenciando ela com a experiência concreta aqui no Brasil da atuação da monja Koen. A monja Koen está vivendo um budismo zen profundamente encarnado na realidade, na sua presença, na sua militância, na sua convicção política, né? no seu dedicar-se e expressar-se publicamente diante da situação que nós estamos vivendo. Então, ou seja, a mística te joga radicalmente no tempo. É uma ilusão achar o contrário. A segunda pergunta é muito pessoal, Faustino, porque é assim, e acho que esse é um tema que em algum momento iria aparecer. Você fala do budismo com entusiasmo, as pessoas aqui falando, nossa, mas que entusiasmo é esse? Aí você vem aqui e fala do islamismo, mas com entusiasmo. Quem olha você falando, fala, esse cara é muçulmano. Aí você vem aqui e vem falar do Rumi, né, do sufismo, desse recorte dentro do islamismo, fala, esse cara é um sufista. Mas você é cristão católico, como é que é possível isso, né? Como é que é possível esse trânsito tão bonito e mantendo-se dentro da sua tradição? Quer dizer, como é que você vira budista quando está falando aqui para nós do Zen budismo? Sabe que é curioso que o meu orientador de mestrado foi o padre João Batista Libânio. E foi um grande mestre na minha vida, me encaminhou para o mestrado, conseguiu o meu emprego de professor na PUC do Rio, conseguiu minha primeira bolsa para ir fazer doutorado em Roma, esteve na minha banca de doutorado e acompanhou a minha vida. E ele ficava muito preocupado comigo, achando que eu teria algum risco de me converter a uma outra tradição religiosa, como um bom jesuíta, né, que ele era. Mas eu acho que ser católico é isso, meu querido. Quer dizer, na própria origem da palavra católica está a universalidade. Eu não consigo me imaginar como católico, aliás, o Thomas Merton fala isso também, se não tiver essa ligação com a diferença. Quer dizer, essa ligação com a diferença, esse respeito com a diferença, essa reverência com a diferença, é que dá o tom do meu catolicismo, que dá o toque do meu catolicismo.
eu fico mais tranquilo sendo um católico transtornado por dentro, provocado por dentro, né? Indagado por dentro. Eu acho que a beleza da identidade, da minha identidade como católico e cristão, está em exercer o que, para mim, Jesus Cristo me convocou a fazer, que é abrir ao estrangeiro, abrir ao outro. As grandes e mais bonitas passagens do Evangelho, Jesus está dialogando com o diferente, não está dialogando com o judeu, né? Ele está dialogando com Ciro Fenício, é com Romano, é com Centurião, e é neles que ele percebe os sinais fundamentais do reino de Deus. Eu acho que eu lido com as religiões com uma profunda tranquilidade, um profundo respeito, sem que em nenhum momento eu tenha alguma dificuldade com a minha experiência evangélica. Com a Igreja Católica, eu tenho muitas dificuldades. Aí, nesse sentido, eu estou como a Simone Weil. Quando eu vejo o que está acontecendo no mundo inteiro, que esse livro que eu tenho divulgado, Sodoma, que acaba de sair em Roma, colocando todos os desvios no campo da sexualidade, da pedofilia no mundo católico, quando eu vejo isso, eu sinto uma tristeza muito grande. Mas eu vejo nisso um fator Deus, não Deus. Quer dizer, o Deus que me toca não é esse fator Deus. Quer dizer, quando eu vejo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, e vai acontecer, e você postou ontem no seu Facebook de forma entusiasta, né? A crítica ao que está acontecendo nos depoimentos que estão saindo na imprensa a respeito de envolvimento da Arquidiocese do Rio. Quer dizer, isso também me provoca tristeza, mas não me tira do caminho evangélico fundamental. Mas eu vejo esse caminho evangélico fundamental que está ligado a Jesus, é um caminho que me provoca necessariamente a falar com entusiasmo do Islã, a falar com entusiasmo do budismo, a falar de entusiasmo do candomblé, dos pentecostais e das religiões em geral, porque, como diz Thich Nhat Hanh, não dá para a gente ser hoje sem interser. A chave da dinâmica da existência hoje é interser. Quer dizer, você não é mais só católico, você é católico dialogando com os outros. Quer dizer, o seu Deus também não é um Deus católico. E a gente falava disso sobre o Papa Francisco na semana passada, né? Quer dizer, não há um Deus católico. Quer dizer, eu reverencio um Deus que está acima de tudo e que eu experimento esse Deus na prática do catolicismo e do cristianismo, mas aberto às inspirações que desse mistério vêm na prática de outras tradições religiosas fundamentais. Uau! Mestre Faustino Teixeira, para nós aqui, para todo mundo. Quem quiser ouvir, ouça. Fantástico, Faustino, emocionante, estou emocionado aqui, acho que é isso aí. Me identifico demais, acho que somos irmãos, né? Somos irmãos no caminho, né? Irmandade feita no caminho. Uma alegria que a gente esteja junto, viu, Faustino? Muito grande. Grande alegria. Eu também tenho experimentado esses momentos com muito entusiasmo e grande alegria. Eu acho que é um trabalho que eu estou fazendo com muita gratuidade e muita alegria no coração. E eu tenho recebido ecos de amigos, de pessoas, de muitas pessoas, e que tem me ajudado bastante a perceber que esse meio de comunicação é muito mais fantástico do que livros, artigos ou conferências, muitas vezes, né? Ele tem um poder de envolvimento muito maior. Daí a importância dele. Legal. Gratidão grande, mestre Faustino. A gente não vem semana que vem, não. Carnaval. Vamos, carnaval. Mas na outra quarta-feira, dia 13 de março, segura aí, segura na cadeira, segura aí, porque na outra quarta-feira, né, a mística de Ernesto Cardenal, o poeta profeta. Não vou adiantar nada, mas se prepara. Legal, Faustino. Obrigado, viu? Abraço, então, para todos. Boa noite. Paz e bem, gente. Paz e bem para todo mundo.